diferenças entre mitose animal e vegetal vale a pena ser comentadas. Por quê? Quando a gente analisa uma célula animal e vegetal, as duas podem sofrer mitose, mas o processo tem algumas diferenças importantes. Primeiro que a parede celular acaba dificultando ou diferenciando a forma de estrangular o citoplasma ou separar a célula em duas. E segundo, tá vendo essa coisinha roxa aqui, na célula animal? Lembra o nome dela? O nome da coisinha roxa presente na célula animal é centríolo. Acontece que o centríolo é uma organela citoplasmática que a célula vegetal não tem. Então, se ela não tem centríolo, como é que ela vai ter essa estrutura fazendo ou promovendo a formação dos fusos mitóticos? A célula vegetal não tem isso. Os fusos mitóticos são formados sem uma orientação de centríolo. São formados a partir de proteínas citoplasmáticas. Ela tem os fusos mitóticos igual à célula animal. A diferença é que não tem centríolo. Então, uma grande diferença que a gente pode comparar é a seguinte. Primeira coisa que eu quero te falar. Quando existe centríolo, o centríolo mais o fuso formam o centrosomo. O centrosomo tem um sinônimo. O outro nome para ele é áster. Centrosomo ou áster. Em células animais existe áster. A divisão é chamada de astérica. Ou seja, com áster, com o centrosomo. Na célula vegetal, o áster não é formado porque não tem centríolo, mas tem os fusos orientados para a divisão acontecer. Então, quando a gente fala da divisão em uma célula vegetal, nós chamamos ela de divisão anastérica. Porque não tem formação de áster, simplesmente porque a célula vegetal não possui centríolo. Outra diferença está na forma de separação da célula em duas. Na célula animal, a membrana ela estrangulava o citoplasma e separava a célula em duas. Na célula animal, o processo é chamado por nós de citocinese centripetar, força para dentro. A física te ensina isso. Quando a força é para dentro, ela é centripetar, num movimento circular, tá? Você pega uma marimbinha, roda a marimba, a força que vem para dentro do giro é a força centripetar. Por isso, no caso da célula animal, quando a membrana estrangula para dentro o citoplasma, nós temos na telófase uma citocinese centripetar. Mas na célula vegetal, se a membrana estrangulasse o citoplasma da mesma forma, viesse aqui para dentro, nós teríamos um problema. Você separaria a célula vegetal em dois sem formar parede entre ela. Para formar parede, é super importante na célula vegetal que a nova camada, que vai separar a célula em duas, tenha celulose dentro dela. Quem é que produz celulose para a célula vegetal? Quem produz polissacarídeo em célula vegetal chama-se complexo de Golgi. Então o complexo de Golgi libera vesículas com celulose e elas começam a se acumular no meio da célula. Ocorre na célula vegetal, então, a formação de uma estrutura que não tem por que existir na célula animal. É a formação da lamela média. E essa lamela média, na verdade, é a partir da lamela média que a separação vai acontecer com formação da membrana e da parede. Então, quanto mais vesículas vierem com celulose em direção à lamela, maior ela vai ficar, com mais celulose acumulada. Ou seja, a formação ou separação do citoplasma em dois ocorre de dentro para fora quando falamos em célula vegetal. A citocinese, a separação da célula vegetal em duas, citocinese, ocorre de dentro para fora, no movimento que chamamos de citocinese centrífuga. Graças à formação da lamela média, a partir do complexo de Golgi com a celulose produzida nele, vai ser formada uma membrana com parede a partir do meio da célula, migrando para as pontas,
separando as duas células ao final do processo. Então a grande diferença entre as duas é, se eu comparar aqui ó, a anáfase da mitose de uma planta com a anáfase da mitose de uma célula animal, você não encontra o áster aqui porque não tem centríolo na célula vegetal. É anastérica. Enquanto da animal é astérica porque tem fuso e centríolo. Na telófase da célula vegetal, o estrangulamento, ou melhor, a separação da célula em duas, citocinese, ocorre de dentro para fora, graças à lamela média formada a partir de estruturas do complexo de Golgi. Já na célula animal, a força de estrangulamento ocorre de fora para dentro. Então a citocinese aqui é centripetar. De fora para dentro, a membrana estrangula o citoplasma, formando duas novas células animais. E com isso, a gente encerra nossos pensamentos sobre a mitose. Valeu, galera!